Olá, alunos. Meu nome é Elias Arcanjo, sou professor de Física. Vamos à resolução de mais um problema aqui de plano inclinado. Vamos à leitura. No arranjo experimental esquematizado na figura, o fio e a polia são ideais. Despreza-se o atrito entre o bloco e o plano inclinado e adota-se G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Não levando em conta a influência do ar, calcule. Letra A, o módulo da aceleração dos blocos. Letra B, a intensidade da força de tração no fio. E letra C, a intensidade da força resultante que o fio aplica na polia. Então, um problema como esse, certo? De aqui de leis de Newton, certo? De força. Primeiro passo é desenharmos o diagrama de corpo livre. Eu vou representar B aqui como sendo um ponto, né? Ou seja, estou analisando B como sendo uma partícula. Então, quais são as forças aqui que atuam em B? Vai ser o peso de B e a tração para cima, não é isso? O peso de B puxa A, o peso de B vai puxar ele para o bloco B para baixo, devido ao fio aqui, B vai puxar A. Se B puxa A puxa B. Então você tem aqui essa tração. Já para representarmos aqui para representarmos A, eu vou colocar aqui o plano inclinado, certo? Isso vai facilitar na hora de representarmos as forças. E vou representar aqui também A por meio de um ponto. Então, quais são as forças que atuam em A aqui? Ó? Nós temos o peso de A, sempre na vertical, certo? Sempre aqui na vertical. Nós temos a força normal, a normal exercida pelo plano, normal em A. E vou representar aqui de verde a tração. A tração aqui está na direção do plano, certo? Quando nós resolvemos o problema de lei de Newton, após desenharmos o diagrama de corpo livre, nós precisamos, certo, aplicar a segunda lei de Newton na direção do movimento. Então, para isso, eu tenho que decompor aqui o peso, certo? Para determinar a componente do peso na direção do movimento. Como é que eu faço isso? Preste atenção, por favor. Traça uma linha aqui perpendicular, certo, ao plano. Depois, na extremidade aqui de P, certo, você vai passar uma reta paralela, passando aqui na extremidade aqui do vetor peso. Observe que você forma aqui um triângulo retângulo. Dessa forma, você tem como definir as componentes do peso de forma simples. Você vai ter essa componente aqui perpendicular, certo? Que eu vou dizer que é o peso de A na direção normal ao plano, ou seja, perpendicular ao plano. E essa componente aqui do peso, certo? Que é a componente do peso na direção tangencial, na direção tangente ao plano. Deixa eu transladar ela aqui de forma paralela. Essa componente aqui, ó, é responsável, certo? Por puxar o bloco para baixo. Além da tração, você tem essa componente do peso. Enquanto que essa componente do peso aqui normal é que pressiona, certo, A contra a superfície. Mas nós não estamos interessados, certo, nessa componente, apenas naquela direção, certo, que é tangente à direção do movimento, ou seja, na direção do movimento. Então vamos escrever aqui, ó, força resultante é massa vezes aceleração. Lembrem que nós vamos analisar na direção do movimento. Então, se eu analisar aqui B, o movimento de B é para baixo. Eu vou indicar aqui direção vertical, sentido para baixo, certo? Então, em B vai ficar como? Quais são as forças? Quem será a força resultante? Vai ser peso de B menos tração. Isso é a massa de B vezes aceleração. Já A é diagonal para baixo. Aqui eu vou representar assim, tá vendo? Essa é a direção do movimento, sentido para baixo como sendo positivo. Aqui está A. Então vai ficar como? Vai ficar tração mais o peso de A na direção tangente ao plano. Isso vai ser massa de A vezes aceleração. Ó, a princípio, essa aceleração deveria ser a aceleração de B e a aceleração de A. Mas como eles estão unidos pela corda, então a aceleração vai ser a mesma. Então, vou somar as duas equações. Quando eu somo as duas equações, eu posso cancelar aqui tração com tração, porque tem o mesmo valor. Vai ficar peso de B mais o peso de A na direção tangente. Isso vai ser igual. Coloco A em evidência. Massa de B mais massa de A. Quem é o peso de B? É massa de B vezes aceleração da gravidade. Quem é o peso de A? Observe que o peso de A é a componente perpendicular a esse ângulo aqui. Esse ângulo aqui, θ, é o mesmo ângulo θ da inclinação aqui, ó, da inclinação do plano. Então, isso aqui é 30 graus. Então, vai ser, como é cateto oposto, vai ser o peso, que é MA vezes G, multiplicado pelo seno do ângulo, ou seja, seno de 30, certo? Se preferir ali, vou deixar seno de 30 mesmo. Isso vai ser igual a A, que multiplica M de B
mais m de A. Então, vamos substituir agora os valores, certo? Então, vai ficar massa de B, 4. Gravidade, 10. Massa de A, 6. Gravidade, 10. E seno de 30 aqui, 0,5. Isso vai ser igual à aceleração, que multiplica a soma das massas, que vai ser 4 mais 6. Então, isso quer dizer que a aceleração vai ser igual. A quanto? 40. C vezes 10 dá 30. 30 vezes 0,5. Não, 6 vezes 10 dá 60. 60 vezes 0,5 dá 30. 30 mais 40, 70. Então, é 70 dividido por 4 mais 6, 10. Então, isso vai ser igual a 7 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do sistema. Letra A, ok. Vou colocar aqui letra A, né? Letra B. O que é na letra B? Ele quer a intensidade da força de tração, certo? Para calcularmos a intensidade da força de tração, vamos chamar aqui de letra B, certo? Precisamos utilizar uma das duas equações. Vou utilizar aqui essa primeira aqui, certo? Vai ficar tração menos o peso de A mais, né? O peso é na direção tangencial. Isso é massa de A vezes aceleração. Então vai ficar o seguinte, ó. Tração vai ser massa de A vezes aceleração menos o peso tangencial. Nós já vimos que o peso tangencial é massa de A vezes gravidade vezes o seno de 30. Então isso vai ser igual a massa de A. Quanto é a massa de A? É 6 vezes a aceleração, que é 7, menos a massa de A, que é 6, a gravidade, que é 10, e o seno de 30, que é 0,5. Então a tração vai ser igual a C vezes 7, 42, menos, aqui nós já vimos que dá 30. Então isso é igual a 12 newtons. Nós temos 12 newtons. O que é que está faltando aqui? Está faltando agora só a letra C, que é a força resultante que o fio aplica na polia. Então veja o seguinte, ó. Se nós imaginarmos aqui a polia, quais são as forças que estão aqui atuando na polia aqui, ó? Nós temos aqui para baixo, certo? Né? A força de tração, devido aqui à ação do bloco, certo? E nós teremos aqui, nessa diagonal aqui, ó, nós teremos aqui, certo? Também a tração, certo? Aqui a tração devido aqui esse peso aqui, né, que está puxando aqui para baixo, e a tração aqui devido a essa tração aqui dessa polia aqui para cima. Então veja só, esses dois vetores aqui, né, ele tem um ângulo aqui entre eles, ó, de 120 graus. Você concorda? É 120 graus. Por quê, ó? Se eu traçar uma reta aqui horizontal, você tem 90 graus aqui, porque essa tração aqui é perpendicular, certo? Perpendicular à superfície aqui na horizontal. E esse ângulo aqui, ó, esse fio aqui é paralelo ao plano. Então o ângulo horizontal é 30 graus. Então é 30 graus aqui com 90 aqui, 120. Como é que eu somo dois vetores aqui, certo? Que possuem a mesma direção, dois vetores que têm um ângulo entre eles de 120 graus. Como é que eu vou fazer isso? Ó? A gente pode usar aqui a regra do paralelogramo, certo? Deixa eu desenhar esses dois vetores aqui. Ó. Você vai ter tração, T, e você vai ter o outro T aqui. Também T aqui, certo? E o ângulo entre eles. Não ficou legal não, né? Deixa eu desenhar de novo aqui. Então, eu vou desenhar aqui T, vertical para baixo. O outro T aqui, 30 graus aqui, T. Certo? E eu sei que o ângulo aqui entre eles é 120 graus. Então, você faz assim, ó, você traça uma reta aqui que é paralela a essa. Então, uma reta aqui na vertical, não é isso? E você traça aqui na extremidade desse uma reta paralela a essa. Com isso, você forma aqui, ó, um quadrilátero. Um quadrilátero seria, certo? Um quadrilátero não, um paralelogramo. Um paralelogramo seria um quadrilátero de lados opostos paralelos aqui. Então você vai ter aqui, ó, daqui para cá, é o vetor resultante. É a força resultante. Então, para calcular a força resultante, vamos utilizar a regra do paralelogramo, que diz que o módulo da força resultante ao quadrado vai ser a força F1, que no caso aqui vai ser tração, ao quadrado, mais a outra força ao quadrado, tração ao quadrado, mais duas vezes a força F1, que no caso vai ser T, vezes a força F2, que também é T, multiplicado
pelo cosseno do ângulo, certo? Entre as forças. Então, é cosseno de 120. Então, o módulo aqui da força resultante vai ser, ao quadrado, vai ser igual a quanto? Quanto foi a tração? A tração foi igual a 12, né? Então, vai ficar 12 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, mais 2 vezes t vezes t t ao quadrado, então vai ficar 12 ao quadrado, vezes aqui o cosseno de 120, que é menos 1 sobre 2, certo? Isso aqui cancela com isso, então vou dizer que a força resultante ao quadrado, isso vai ser igual a 12 ao quadrado, mais 12 ao quadrado, aí cancelou 2 com 2, mais com menos, menos 12 ao quadrado. Cancela isso com isso. Então, a força resultante vai ser a raiz de 12 ao quadrado. Cancela esse com esse, então a força resultante, certo, que atua vai ser de 12 newtons, ok? Então, isso deu um pouco mais de trabalho, né, que é a letra A, B, C, certo? Mas foi uma questão bem interessante, né, que nós também utilizamos aqui, a regra do paralelogramo para determinarmos a força resultante que atua na polia, ok? Então, obrigado pela atenção de todos, até a próxima resolução.